Marco Aurélio, um filósofo estoico e considerado o último dos 5 bons imperadores romanos, viveu uma vida com muitos problemas, como várias doenças crônicas e apesar das adversidades, se tornou um exemplo a ser seguido por conta da sua força e habilidades em suportar a dor. Neste vídeo, vou lhe apresentar 7 princípios não meramente conceituais, mas ideais para quem quer ser forte diante das adversidades da vida. Princípios de Marco Aurélio. Princípio 1. Sabedoria. O princípio da sabedoria, conforme defendido por Marco Aurélio, é um dos pilares centrais da filosofia estoica e uma pedra angular para a construção de uma vida forte e virtuosa. Para o imperador estoico, a sabedoria era mais do que apenas acumular conhecimento intelectual, era a busca ativa pela compreensão profunda do mundo e de nós mesmos, com o objetivo de orientar nossas ações de maneira sábia. Marco Aurélio acreditava que a busca pela sabedoria era fundamental para a força na vida, pois ela nos permitia tomar decisões informadas e evitar reações impulsivas diante dos desafios e circunstâncias adversas. Em um mundo repleto de incertezas e turbulências, a sabedoria servia como um farol, iluminando o caminho a seguir. Ela nos permitia discernir entre o que estava sob nosso controle e o que não estava, levando-nos a concentrar nossos esforços onde poderíamos fazer a diferença. O princípio da sabedoria, conforme defendido por Marco Aurélio, é um dos pilares centrais da filosofia estoica e uma pedra angular para a construção de uma vida forte e virtuosa. Para o imperador estoico, a sabedoria era mais do que apenas acumular conhecimento intelectual, era a busca ativa pela compreensão profunda do mundo e de nós mesmos, com o objetivo de orientar nossas ações de maneira sábia. Marco Aurélio acreditava que a busca pela sabedoria era fundamental para a força na vida, pois ela nos permitia tomar decisões informadas e evitar reações impulsivas diante dos desafios e circunstâncias adversas. Em um mundo repleto de incertezas e turbulências, a sabedoria servia como um farol, iluminando o caminho a seguir. Ela nos permitia discernir entre o que estava sob nosso controle e o que não estava, levando-nos a concentrar nossos esforços onde poderíamos fazer a diferença. A busca pela sabedoria, de acordo com Marco Aurélio, envolvia a contemplação constante, o estudo das lições da história e a reflexão sobre nossas próprias experiências. Era um compromisso contínuo de aprimoramento pessoal, visando não apenas ao conhecimento, mas também à aplicação prática desse conhecimento em nossa conduta diária. Princípio 2. Coragem. O princípio da coragem, segundo a visão de Marco Aurélio, é um dos alicerces da filosofia estoica, representando uma qualidade fundamental para enfrentar os desafios da vida. O imperador romano e filósofo estoico acreditava que a coragem era a força que nos permitia superar o medo e a adversidade, capacitando-nos a agir com determinação e bravura, mesmo nas situações mais difíceis. Marco Aurélio entendia que o medo era uma emoção natural e inerente ao ser humano, mas alertava contra sua paralisia. Ele instigava seus seguidores a não permitirem que o medo os dominasse, impedindo-os de tomar decisões ou agir diante das circunstâncias desafiadoras. Em vez disso, ele incentivava a enfrentar o medo com resolução, reconhecendo-o como uma parte inevitável da vida. A coragem, nas palavras de Marco Aurélio, não significava ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Era a determinação interior que nos impelia a seguir em frente, mesmo quando as adversidades pareciam insuperáveis. Era a força que nos permitia enfrentar os obstáculos e desafios com a cabeça erguida, sabendo que a virtude estava do lado daqueles que agiam corajosamente. Princípio 3. Justiça. O princípio da justiça, na filosofia estoica de Marco Aurélio, representa um dos fundamentos essenciais para a construção da força interior e a busca pela virtude. Para o imperador estoico, a justiça era muito mais do que uma questão de cumprir as leis e regulamentos, era uma qualidade intrínseca que devia ser cultivada no âmago de cada indivíduo. Marco Aurélio enfatizava que a justiça era crucial para a força interior, pois ela refletia a capacidade de agir com retidão e equidade em todas as situações da vida.
Isso significava tratar os outros com respeito e consideração, independentemente das circunstâncias ou dos interesses pessoais. Para ele, a justiça era alicerçada na compreensão de que todos os seres humanos compartilham uma conexão comum, uma humanidade compartilhada, que transcende diferenças superficiais. A busca pela justiça, segundo Marco Aurélio, envolvia a prática da empatia e da compreensão das perspectivas dos outros. Significava reconhecer a dignidade inerente de cada indivíduo e tratar todos com imparcialidade e bondade. Ele via a justiça como um imperativo moral, uma responsabilidade que recaía sobre cada um de nós, independentemente de nossa posição social ou poder. Princípio 4. A autodisciplina. O princípio da autodisciplina é um dos pilares centrais da filosofia estoica de Marco Aurélio, representando uma qualidade fundamental para o desenvolvimento da força mental e moral. Para o imperador romano e filósofo estoico, a autodisciplina era a chave para resistir às tentações da vida e para manter o controle sobre os desejos e impulsos humanos. Marco Aurélio via a autodisciplina como um aspecto essencial da força interior. Ele compreendia que a mente humana muitas vezes é assolada por desejos e impulsos que podem nos afastar do caminho da virtude. No entanto, ele acreditava firmemente que a capacidade de dominar essas inclinações era crucial para alcançar a autêntica força mental e moral. A prática da autodisciplina, de acordo com Marco Aurélio, envolvia o autocontrole, a autorregulação e a capacidade de resistir a comportamentos prejudiciais ou impulsivos. Isso significava enfrentar a tentação com determinação e escolher o caminho do autoaperfeiçoamento e da virtude, mesmo quando a gratificação imediata parecia mais atrativa. A autodisciplina também estava relacionada à aceitação das circunstâncias e à capacidade de lidar com adversidades com serenidade. Marco Aurélio aconselhava seus seguidores a manterem o foco no que estava sob seu controle e a não se deixarem perturbar por eventos externos ou emoções passageiras. Princípio 5. Resiliência. O princípio da resiliência, segundo Marco Aurélio e os ensinamentos estoicos, é uma pedra angular da força interior e do bem-estar emocional. Para o filósofo romano, a resiliência representava a capacidade de suportar as adversidades com calma e paciência, abraçando as dificuldades como uma parte inerente da vida humana. Marco Aurélio acreditava firmemente que todos enfrentariam desafios, obstáculos e momentos difíceis em suas vidas. No entanto, ele aconselhava que a resposta adequada a essas situações não era o desespero ou a resignação, mas sim a aceitação serena das circunstâncias e a determinação em perseverar. A resiliência, de acordo com Marco Aurélio, não significava ignorar ou minimizar a dor e o sofrimento, mas sim enfrentá-los com coragem e dignidade. Ele via a adversidade como uma oportunidade de crescimento e autotransformação. Através da resiliência, poderíamos aprender lições valiosas, fortalecer nosso caráter e emergir mais fortes do que éramos antes. Para Marco Aurélio, a resiliência estava intrinsecamente ligada à filosofia estoica da aceitação do que não podemos controlar. Ele nos instigava a concentrar nossa energia e esforço naquilo que está sob nosso controle direto, nossas atitudes, escolhas e valores, e a deixar de lado a preocupação excessiva com aquilo que não podemos mudar. Ao adotar o princípio da resiliência, Marco Aurélio nos lembrava que a verdadeira força interior não reside na ausência de dificuldades, mas sim na capacidade de enfrentá-las com serenidade e perseverança. Era uma virtude que nos permitia manter a calma diante das tormentas da vida e encontrar força na nossa determinação inabalável. Princípio 6. A aceitação. O princípio da aceitação, na filosofia estoica de Marco Aurélio, representa uma abordagem fundamental para a construção da força interior e o alcance da tranquilidade mental. Esse princípio se baseia na ideia central de que devemos aprender a lidar com os eventos que não podemos controlar com serenidade e aceitação, concentrando-nos no que está sob nosso controle direto. Marco Aurélio reconhecia que a vida é repleta de circunstâncias e eventos que escapam ao nosso domínio. Lutas, perdas, desapontamentos e eventos imprevisíveis são inevitáveis.
No entanto, ele enfatizava que nosso poder real reside em como reagimos a esses acontecimentos, e não em nossa capacidade de evitá-los. A aceitação, para Marco Aurélio, não era uma resignação passiva, mas sim um reconhecimento consciente das limitações humanas. Ele nos instigava a enfrentar as circunstâncias incontroláveis com serenidade, compreendendo que resistir a elas com raiva, frustração ou desespero não traria benefícios. Ao adotar o princípio da aceitação, Marco Aurélio nos ensinava a direcionar nossa atenção para aquilo que podemos controlar, nossos pensamentos, ações, escolhas e atitudes. Isso nos permitia agir com sabedoria, ética e virtude, independentemente das circunstâncias externas. Princípio 7. Empatia. O princípio da aceitação, na filosofia estoica de Marco Aurélio, representa uma abordagem fundamental para a construção da força interior e o alcance da tranquilidade mental. Esse princípio se baseia na ideia central de que devemos aprender a lidar com os eventos que não podemos controlar com serenidade e aceitação, concentrando-nos no que está sob nosso controle direto. Marco Aurélio reconhecia que a vida é repleta de circunstâncias e eventos que escapam ao nosso domínio. Lutas, perdas, desapontamentos e eventos imprevisíveis são inevitáveis. No entanto, ele enfatizava que nosso poder real reside em como reagimos a esses acontecimentos, e não em nossa capacidade de evitá-los. A aceitação, para Marco Aurélio, não era uma resignação passiva, mas sim um reconhecimento consciente das limitações humanas. Ele nos instigava a enfrentar as circunstâncias incontroláveis com serenidade, compreendendo que resistir a elas com raiva, frustração ou desespero não traria benefícios. Ao adotar o princípio da aceitação, Marco Aurélio nos ensinava a direcionar nossa atenção para aquilo que podemos controlar, nossos pensamentos, ações, escolhas e atitudes. Isso nos permitia agir com sabedoria, ética e virtude, independentemente das circunstâncias externas. Esses princípios estoicos, fundamentais na filosofia de Marco Aurélio, oferecem orientação sobre como cultivar força interior e viver uma vida virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Eles enfatizam o papel da sabedoria, coragem, justiça, autodisciplina, resiliência, aceitação e empatia na busca da excelência moral e na construção de uma vida significativa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse e começar a ser o melhor que há em você.